Seja bem-vindo ao Ação Sustentável. O Ação Sustentável é a sua revista semanal, né, de sustentabilidade. A gente tem falado aqui sobre temas que têm instigado a gente ir cada vez mais fundo. E hoje eu vou falar com uma especialista do Ministério da Agricultura. Ela é coordenadora de mudanças climáticas, florestas plantadas e agropecuária conservacionista, a Fabiana Vila Alves. Seja bem-vinda, Fabiana. Obrigada, Samanta. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Que bom, que bom. A gente precisa muito de informações desse, e principalmente, né, depois de COP26, vamos começar por aí. A gente teve lá o encontro na COP26, o Brasil teve um papel fundamental nesse acordo que finalmente regulamentou o nosso mercado mundial de carbono, só que a gente tem uma lição de casa muito grande para esse ano, para chegar na COP27 com tudo arrumadinho. Por onde que começa? Começamos estruturando a casa, né, Samanta? Realmente a COP26 ela foi um marco, né, para que nós pudéssemos começar a rodar o Acordo de Paris, né, que deveria ter iniciado ano passado, mas como nós não tivemos COP o ano passado devido à pandemia, então começamos esse ano. E realmente o artigo 6, né, que tratava do mercado de carbono, foi aquele mais comentado. Apesar da gente ter tido também sucesso, né, em outras tratativas num sentido mais amplo, né, porque nós temos sim o Brasil hoje, principalmente o setor agropecuário, nós temos um grande plano setorial de mitigação e adaptação que não começou ontem, né, começou há 10 anos atrás, que é o plano ABC. Então, voltando da COP, temos aí que organizar os nossos pensamentos, a nossa lógica, a nossa estratégia, para que a gente possa aproveitar tudo que foi discutido, né, e esse grande marco aí do mercado de ativos, né, de ativos ambientais, principalmente climáticos, principalmente falando em carbono. Então, com certeza, eu sempre falo aqui que para meio ambiente, quando eu penso juridicamente, tutelar o bem ambiental é muito mais eficiente se você for retributivo para quem fizer coisa boa, né? Ter um incentivo, do que se você for punitivo, porque aí, se já aconteceu o dano, é muito difícil você reverter, né? Exatamente, Samanta. Muito se discutiu nos últimos anos isso, né? Se nós partiríamos para um mecanismo de taxação, né, que é o punitivo, ou para um mecanismo de incentivo, que é a precificação do carbono. E lá na COP, então, muito se falou tanto do mercado, aquele regulado, né, que é aquele entre países, e que é aquele que sob jurisdição da Convenção Quadro, né, que são para atingir a NDCs, mas também dos mercados, aqueles que nós chamamos de voluntários, né, que são aqueles justamente que intensificam essa questão da precificação, de valorizar o capital natural, de valorizar os ativos que nós temos e do qual a gente sempre fala, o setor agropecuário, ele tem muito a ofertar e ele é um setor praticamente o único que tem a descarbonização ativa, né? Que a gente consegue descarbonizar, mitigar, mas também trazer outros benefícios aí, como sustentabilidade, aumento de produtividade, de eficiência. Fabiano, o Brasil sabe esses números, o Brasil sabe quanto que a gente, porque nós temos os números que todo mundo conhece, 66,3% de floresta, a gente produz em menos de 8% do território, enfim, 23% de pastagem. Mas a gente sabe mais a fundo se esses 66,3% de floresta são florestas que estão sendo manejadas ou não, se nesse 8% em que a gente produz, quanto que a gente tem de agricultura de baixo carbono e quanto que não tem, esses dados são conhecidos, são acessáveis? Sim, Samanta, nós temos tantos dados oficiais. Então, hoje, por exemplo, nós temos o Observatório da Agropecuária, né, que está aqui no mapa, que é uma grande plataforma de dados, onde estão, por exemplo, os dados do Plano ABC, do Programa ABC, que é o crédito, do CAR, né, que da sistematização do Cadastro Ambiental Rural, enfim, tanto os dados oficiais quanto os dados que não são oficiais. Então, temos aí várias plataformas de grande alcance, plataformas muito sérias,
que corroboram todos esses dados que você falou. Agora, o que a gente não sabe, e aqui eu já aproveito a pergunta, é como, ou ainda estamos no caminho, né? É como valorar isso. Então, como a gente poder valorar e valorizar, né? Por exemplo, esses 63% de florestas ainda que temos de vegetação, né? De áreas vegetadas que nós temos, entre reservas, entre áreas manejadas, enfim. Eu acho que esse é o grande desafio, né? A gente conseguir botar preço nisso. Esse é o ponto. Quanto vale? A Exato. gente sabe que o produtor tem essa familiaridade, né? Que ele vai conseguir produzir soja, milho, trigo, pecuária, enfim, e que vai conseguir produzir créditos de carbono, de água, de biodiversidade. Mas como Exato. precificar? A gente vai ter que ir atrás de uma metodologia brasileira para chegar nessa mensuração, certo? Na verdade, mais do que metodologia brasileira, a gente precisa harmonizar as metodologias que já existem, né? Então, nós temos diferentes formas de cálculo, temos diferentes ferramentas, algumas mais reconhecidas, outras menos, e a gente precisa distinguir muito bem, Samantha, isso é algo que a gente tem tentado fazer aqui pelo Ministério, pelo nosso Departamento de Produção Sustentável, distinguir o que é o mercado regulado, que aí sim são metodologias onde nós temos a convenção quadro, né, estabelecendo quais são, principalmente com dados do IPCC, né, que é o seu braço científico, mas do mercado voluntário, que pode ser um mercado que utiliza dessas diferentes metodologias, dessas diferentes ferramentas, mas algo que seja harmonizado. Eu costumo dizer que não basta o La Garantia Soy Yo, né? Não basta a gente inventar uma metodologia e falar agora nós vamos reconhecer essas. Então, as metodologias, as ferramentas, elas precisam ter lastro científico, então precisam ser embasadas em ciência, mas o que a gente precisa fazer é isso, é saber separar o joio do trigo, né? Para que a gente possa realmente valorar o nosso capital natural, que como você bem disse, né? Que pode ser carbono, mas também pode ser água, pode ser biodiversidade, pode ser beleza cênica, né? Hoje é o momento da gente falar carbono, mas o ano que vem, com a COP27, que será a COP da água, né, nós seguramente falaremos de créditos de água, né? O que seremos cobrados. E o Brasil tem muito a falar a respeito disso também, né? A gente sabe que eu sempre falo aqui que o agro leva uma culpa que não é dele. É porque a agricultura usa muita água. E eu digo, existem dois usos, né? Existe uma água que é uma água gasta, que é uma água que sai sem poder voltar para o ciclo, e existe uma água que participa de um processo, que é o processo de produção, mas que volta pronta para entrar no ciclo, isso faz muita diferença. O Brasil acho que vai ter vantagem de novo, eu espero, Fabiana. Deixa eu te fazer uma pergunta Com mais específica. certeza. Qual que é o papel do mapa? Desculpa, o papel do mapa do Ministério da Agricultura nessa nova fase, porque a gente sabe que esse ano a gente vai ter que fazer toda essa regulamentação, fazer essa conversa entre as metodologias, como você falou, né? Harmonizar essas metodologias que já existem, para que o Brasil possa ser realmente um grande player, fazer parte da solução, com a nossa, não só nossas baixas emissões, como com a nossa capacidade de sequestrar. Qual que é o papel do Ministério da Agricultura nesse jogo todo? Exatamente. Nós voltamos da COP, né, com uma missão bem definida pela ministra Tereza Cristina de organizar a casa. Então, quando eu falo em organizar a casa, é levantar quais são essas possibilidades, quais são além dos desafios que nós temos, né, as oportunidades, né, quando a gente fala em mercado de carbono ou em descarbonização da agropecuária e harmonizar. Então, o Ministério ele não tem não é papel dele regrar, né? Nós temos até porque o mercado regulado ele não diz respeito somente ao setor agropecuário, mas a todos os setores, né? Então isso é função do Estado, mas nós podemos sim e estamos fazendo já, então regrando, né? É diferente de regular, regrando, colocando regras, colocando critérios mínimos para que nós possamos chancelar essas iniciativas e para que a gente possa garantir que realmente o que está sendo gerado, né, é algo
fiável, né? É o famoso que a gente fala, a gente não quer partir para aquele greenwashing, né? Parecer sustentável, parecer verde, e aí você acaba desestimulando todo um setor e desacreditando também o setor. Então, o agro, ele tem grandes oportunidades, como você mesmo comentou, né? Hoje a gente vê aí diferentes modelos de negócio, né? Então, empresas, por exemplo, cobrando do agro, né? Você vê o setor, a cadeia do algodão, né? Então, as empresas finais, varejistas, fazendo toda a rastreabilidade do algodão e se aproveitando disso, né? No bom sentido. Então, o papel do mapa é esse, é distinguir o joio do trigo, né, e mostrar, porque às vezes o próprio produtor ele não sabe, né, ele não sabe como chegar, a empresa também, a indústria, né, que trabalha ali linkada, né, ligada ao agro, por exemplo, o setor de fibras, ela não sabe como chegar e não sabe como se aproveitar disso para a imagem dela, para valorizar um produtor que produz, né, uma cadeia que está numa cadeia descarbonizada, com um sistema descarbonizante. Então, nós estamos aqui imbuídos pós-COP26 nessa estratégia, né, de identificar quais são as oportunidades e colocar os critérios mínimos para isso. Não, é ótimo, que beleza, né? A gente que trabalha com o agro sustentável é tudo que a gente quer. Nós sabemos que tem muito mais de relações exteriores, de ciência e tecnologia dentro desse processo, mas o agro realmente é a nossa. Eu entendo o agro nesse mercado, principalmente no voluntário de carbono, como um Exato. grande mercado. E aí a gente vai ter que ter realmente essa diretriz, né? O produtor é isso que você falou, às vezes ele não sabe nem por onde começar. Então, que bacana que está se direcionando para isso. Mas o agro não entrou no nosso inventário, né, Fabiana? Ou estou enganada? Ele entra sim, tanto ele é na verdade, ele é tirando o LULUCF, né, que é a mudança do uso da terra, que é muito ligado ao desmatamento, né, o setor agropecuário, ele é o segundo maior emissor em termos gerais, né, a gente fala em quantidade bruta, né? Mas a gente costuma dizer, e eu, a minha equipe, todo o mapa, né? A gente costuma distinguir isso, porque a gente não pode só olhar as emissões, né? A gente também tem que olhar as remoções, como você mesmo falou. E o nosso agro, quando a gente fala em descarbonização ativa, é porque nós temos sim as emissões, né, e principalmente as emissões de metano, e por isso que nós tivemos um acordo, também fizemos o acordo de metano, de reduzir em 30% globalmente, né? Não é nacionalmente, mas é globalmente. Mas nós temos uma grande oportunidade de mostrar que nós, com tecnologia, com sistemas produtivos, com a terminação intensiva, com o melhoramento genético, com aditivos, né? Modificadores ruminais, a gente consegue sim diminuir essas emissões. Só que a gente é muito taxado, né, o setor agropecuário, que nós somos os grandes vilões por causa desse segundo lugar. Mas, na verdade, sim, nós emitimos, mas nós estamos produzindo comida, né? Nós estamos produzindo grãos, nós estamos produzindo fibra. Então, se a gente coloca as emissões por quilo de produto ou por benefícios, essa conta ela não é bem assim, né? Infelizmente, o nosso inventário nacional, ele segue regras internacionais, então isso não aparece, né? Nós temos tentado nos últimos anos, estamos conseguindo cada vez mais trazer o setor agropecuário não como um grande vilão, mas como uma grande vítima, né? Porque quando nós falamos em mudanças do clima, né, nós estamos falando em aumento de risco para o produtor. Então, riscos de perdas, né, com eventos climáticos extremos, geada, a gente vê aí cada vez mais, né, mais frequente, com maior frequência, seca. Enfim, então nós temos, o produtor ele tem grande risco, né, frente às mudanças do clima. Então, nós temos que enfrentar isso. Então, na verdade, nós somos grandes vítimas. Só que, por outro lado, então, a gente costuma também olhar o outro lado da moeda, podendo contribuir também para essa descarbonização, podendo sequestrar, né, na biomassa, porque o sequestro do CO2 equivalente, né, dos gases de efeito estufa, sob forma de CO2 equivalente, ele é feito na biomassa. E quanta biomassa que nós temos, né? Então, nós temos aí o solo, a biomassa, né, das raízes,
raízes, nós temos as gramíneas, nós temos as árvores, que por sinal sequestram, né? Elas não só removem, mas elas sequestram também. Então, temos aí uma grande oportunidade no setor. Não, é importante, eu acho que o produtor entender, porque é muito técnico. Quando a gente começa a falar da remoção, do sequestro, de por que que o agro está no segundo lugar de emissão, eu sempre costumo dar exemplo no seguinte sentido: a gente fala que o carro elétrico não emite nada, de fato. O carro elétrico não emite zero gás de efeito estufa enquanto ele está rodando, mas a energia que carrega essa bateria, se ela for de uma fonte que não Exato. é renovável, como a maioria dos países, né, carvão, combustível fóssil, certamente esse carro tem que ir numa conta. E aí a gente fala de saldo, balanço, né, quanto entra e quanto sai. Aí não é tão verde assim. Então o agro, ele está entrando só como um emissor, Exatamente. porque não se faz a conta do pastinho verde que o boi come antes de emitir, né? Não é isso? É bem isso, Samantha. Então, traduzindo esse techniquez, né, que a gente precisa trazer, é bem isso. Então, quando a gente fala descarbonização ativa, é porque nós estamos emitindo sim, e nós, seres humanos, também emitimos, né? Quando a gente está respirando, a gente está emitindo gases, está emitindo CO2, está emitindo, por vezes, metano também, né? A gente brinca, Sim, mas sim. quando você todo ser vivo emite. Então, como a nossa, e quando a gente fala em setor agropecuário, estamos falando em plantas e em animais, né? É diferente você falar de um carro, né? Um carro é construído. Então, essas contas, quando a gente fala que isso não aparece, é isso, né? Então, só se faz o cálculo por uma série de motivos, né? Porque o inventário nacional, todos os países fazem, são regras comuns, então a gente acaba sendo prejudicado, né? Não que a gente não possa melhorar. E aí vem, né, toda a nossa as políticas públicas, por exemplo, o ABC+, agora, né, o Plano ABC nos últimos 10 anos, aonde a gente traz sistemas produtivos que, além de sustentáveis, eles também são de baixa emissão de carbono, né, como o sistema plantio direto, ou sistemas de integração, agora os bioinsumos, enfim. Então, a recuperação de pastagens degradadas, porque as pastagens degradadas, como a gente não tem biomassa, nós estamos emitindo mais do que sequestrando, né? Do que removendo. Então, quando a gente recupera uma pastagem degradada, eu deixo de emitir. Então, por isso que a pecuária ela descarboniza, né? O setor descarboniza. Então, tudo isso a gente traz para dentro aí do agro, e você falou muito bem. Ai, que bom, que bom. A gente fica tentando entender, porque a minha formação é jurídica, então a técnica do que sequestra, do que fixa, do que capta, para mim também é difícil. Eu tento arrumar esses exemplozinhos para que eu Uhum. entenda, para eu poder passar para quem nos assiste. Eu particularmente quero tocar em dois assuntos que você tocou aqui. Primeiro, que é o Observatório da Agropecuária. Pessoal, se vocês não acessaram ainda, é uma coletânea de dados oficiais com uma riqueza, com uma grandiosidade de detalhes que faz com que a gente possa combater com dados algumas notícias que são só paixões, enfim. Então, eu recomendo que todo mundo vá lá, tá lá o portal, o Observatório do Clima, tem do Observatório da Agropecuária, tem no Instagram, tem no YouTube, tem no Facebook, tem a página, enfim, tudo isso. Primeira coisa que eu queria falar. E a segunda coisa é da nossa agricultura ABC. Eu critico muito, Fabiana, a politização das questões científicas. Porque o sujeito é contra esse governo, então tudo que este governo faz é errado. O sujeito é a favor desse governo, então tudo que esse governo faz é certo. E isso não pode acontecer na questão ambiental. E a prova é o ABC. O ABC tem 10 anos, então passou por Ah, governo ABCD, né? E nós agora estamos 4 com o governos. ABC+, exato. E o ABC+, que veio com uma meta ousada de tamanho, né? 72 milhões de hectares. Como é que a gente vai conseguir chegar lá? Adicionais, né? Nós tivemos 52 milhões na primeira fase, e do Inbar Learning, né? Então, quando a gente fala que a gente, né, aprendeu, né, fazer e as lições aprendidas,
então propusemos 72 milhões, mas não foi nada tirado de uma reunião, né, numa sala. Nós tivemos grupos de trabalho com pesquisadores, com pessoas do setor, quase 2 anos, né, de discussões para que a gente pudesse trazer, sim, uma meta ousada, né, mas uma meta factível. Então, eu costumo dizer que aquela meta que não é facilmente, que a gente já sabia que nós iríamos atingir de uma forma ou de outra nos próximos 10 anos, mas também não é nada só para ficar ali no papel e para a gente fazer bonito. Então, é algo que realmente nós temos, um plano operacional recém-lançado, então nós lançamos a política pública, né, o ABC+, em abril, agora em outubro lançamos um plano operativo, onde nós temos 9 eixos estratégicos, com ações e atividades de curto, médio e longo prazo. Então, é algo, como você falou, que não é de governo, é uma política de Estado, né? Então, estamos já na segunda fase, né? O ABC+, é a segunda fase, indo para o 12º ano de atuação, e eu posso dizer, Samantha, que eu tenho frequentado as últimas COP, né, e frequentado vários, estamos agora indo para o Paraguai, o secretário está na Argentina hoje falando sobre o ABC+, é um plano que ele é único ao mundo, né, então o setor agropecuário brasileiro, e isso foi visto na última COP, né, ele foi rebaltado, assim, foi a joia da coroa, foi o ABC+, e o Plano ABC, né? E todo mundo que passava lá falava, nossa, o Brasil realmente se posicionando como inovador, né? Como realmente aquele que puxa a fila, né? Na questão de descarbonização da agropecuária. Eu posso, quem não acompanhou, né, a COP, e isso é super importante porque o pessoal fala, é tão longe, isso não tem a ver comigo. Se você planta um pé de feijão, tem a ver com você. Se você faz compra no supermercado para se alimentar, tem a ver com você, porque crise climática, eventos climáticos extremos, causa algum estresse hídrico, algum tipo de coisa, rebate preço, inflação, tem a ver com todo mundo. Exato. Se você não acompanhou, eu digo para o pessoal, foi um stand, o mais bonito da conferência, da convenção, na minha opinião, e o Brasil conseguiu mostrar muita coisa porque fez o híbrido, né? Então a gente conseguiu mostrar casos reais, e é isso que a Fabiana está falando, a gente não disse, tirou da cartola um número, a gente mostrou dados reais de coisas que nós fizemos. O Código Florestal foi realmente, finalmente reconhecido como a lei mais restritiva do planeta em matéria de uso de meio ambiente rural. Nós tivemos a lei de pagamento por serviços ambientais colocada lá. Os casos todos de sucesso de agricultura de baixo carbono que já existem puderam ser mostrados nesse modelo. Resíduos, etanol também eu acho que a gente bombou lá quando discutimos a respeito desse combustível, um biocombustível que vem do agro. Exato. Que vem do agro, mas que está contabilizado lá em combustíveis. Não, exato, e que aí, assim, quando teve um dia lá de transportes, de discussão de transportes, o etanol brilhou. Então, o Brasil tem tudo para realmente seguir super bem. Agora, última pergunta para você, Fabiana, que não pode faltar. Qual que é o nosso desafio? O que a gente tem que fazer para que o Brasil seja esse grande player, para que a gente consiga fazer a conta direito do tanto que o nosso agro contribui e para que o Brasil se posicione realmente como um credor e não como um devedor? Bem, nós temos vários desafios, né? A pensar que o nosso Brasil, ele não é um país, ele é um continente, né? Então, nós temos aí diferentes situações, diferentes biomas, né? E isso complica tudo. Então, o ABC+, ele está trazendo essa ótica, né? Para a gente poder superar esse desafio do que nós chamamos de abordagem integrada da paisagem. Então, é trazer os sistemas customizados para cada bioma, para cada situação. E para isso nós precisamos de 2 coisas essenciais, né? Que é assistência técnica e extensão rural. Então, levar essas tecnologias, levar o que nós estamos conversando aqui lá para o chão de fábrica, né? Lá para aquele produtor, para aquele pequeno, médio produtor,
apesar que o ABC ele não traz distinção, né? Às vezes os produtores falam, é só para quem é grande, é só para quem tem acesso ao mercado internacional. Não, ele é para todo tipo de produtor. Só que a gente sabe das nossas dificuldades de levar essas tecnologias para aqueles pequenos e médios. Então, por isso que nós temos um eixo estratégico disso, tá? Referente à assistência técnica e extensão rural, para que a gente possa levar junto com a assistência técnica e extensão rural, tanto pública quanto privada, as tecnologias, mostrando para o produtor. Eu acho que isso é importante falar, que quando a gente fala em baixo carbono, descarbonização, parece que é algo de outro mundo, como você falou, mas nós estamos falando, as emissões, né, diminuir emissões é o maior indicador de eficiência. Nós estamos falando que ele vai produzir mais gastando menos, né? Recursos naturais, recursos humanos, recursos financeiros. Então, esse seria um grande desafio nosso, que nós já temos traçado algumas atividades e ações, e o outro é o financiamento, né? Então, que esse produtor ele tenha sempre mais acesso, porque já existe, né, a crédito e financiamento. E hoje a gente vê aí tanto o crédito público, né? Na verdade ele é privado, nós não temos subsídios no Brasil, né? Mas nós temos um crédito privado que é subsidiado pelo governo, que é o programa ABC. Só que além do programa ABC, nós temos fundos constitucionais, enfim, outras linhas de crédito, mas não somente isso, né, Samantha? Hoje a gente tem aí abrindo a questão de vistos ambientais, então tudo isso é dinheiro, é recurso, né, financiamento que chega para que aquele produtor possa, sim, adotar práticas e sistemas que são de baixa emissão de carbono e que são sustentáveis e que são eficientes e que trazem maior produtividade. Maravilha, Fabiana. São desafios que estão aí, mas que a gente tem tudo para vencê-los. Eu agradeço demais a sua presença, se você dividir conosco todo esse conhecimento, essa experiência, e o Ação Sustentável fica à disposição, porque a gente é um meio de chegar lá no pequeno, lá no produtor que está no interior do Brasil, que às vezes não tem acesso à informação, a gente chega lá para dar essa informação para ele. Muito obrigada. Obrigada a você, Samantha, foi um prazer. Prazer foi meu e a Ação Sustentável fica por aqui, mas semana que vem a gente está aqui de novo com informações úteis sobre sustentabilidade para você. Tchau!